Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Lázaro da Lacoste Contabilidade, uma empresa contábil online com atendimento em todo o país. Hoje nós vamos falar da atividade de fabricantes de bebidas alcoólicas. Aí eu vou focar em cachaça, mas bastante coisa do que eu for falar aqui é aplicável às demais bebidas alcoólicas também. Aí nós vamos falar de questões burocráticas, né? Com foco no Simples Nacional, o que vai naturalmente incluir impostos, regras de abertura de CNPJ, as licenças lá que tem que fazer nos órgãos públicos. Esse tipo de coisa. Beleza? Espero que o vídeo possa ajudar aí. Então, turma, vamos começar pelo seguinte. A lei, ela tem um termo que chama industrialização rudimentar, né? Essa industrialização rudimentar, ela é aplicável para o produtor rural, né? Portanto, o produtor rural, considerando que ele produz produtos, né, de origem animal ou vegetal, aí dentro do que a lei chama de industrialização rudimentar, naturalmente entra questões mais básicas, né? Porque se modificar muito o produto original, digamos assim, aí vira uma industrialização. Aí ele não pode ser produtor rural mais, né? Então, exemplo, o leite, aí precisa resfriar, ou um produto vegetal lá, ele precisa limpar, colocar uma embalagem. Isso é considerado uma industrialização alimentar. A cachaça, aguardente, né? A bebida alcoólica, eu pensei mais para além do produtor rural, né? Ou seja, algo mais robusto, né? Com uma certa industrialização que para além do que a lei chama de rudimentar, né? Logo, ele não pode ser produtor rural, porque o produtor rural ele só pode ir até o que a lei chama de industrialização rudimentar, né? Então, no caso da destilação, a depender do porte, do tamanho, ele pode ser sim um produtor rural, mas nesse vídeo aqui, né, nós vamos focar na empresa, né, como se fosse uma indústria, como outra qualquer, optante do Simples Nacional. Beleza? Continuando. Bom, essa atividade alimentar, né, é algo muito sério, né? Afinal de contas, pode, se feito de mau jeito, né, pode chegar a extremos, né, no que se refere à saúde das pessoas. Então, naturalmente, o governo ele tem regras, né, tem órgãos, né, que fiscalizam esse negócio, né? Os principais são a Receita Federal e também o MAPA, né, Ministério da Agricultura e de Abastecimento Agropecuário, né? Então, fundamental, vocês vão precisar ter um responsável técnico, né? Não necessariamente precisa ser empregado da empresa, mas tem que ter auxílio de alguém, né, com essa formação. A lei não define, né, a formação em específico, portanto, pode ser um químico, um engenheiro, agrônomo, né, um tecnólogo de produção de cachaça, mas fato é que quando for ter essas licenças, né, pedir essas autorizações para o MAPA e para a Receita Federal, vai ter que indicar, além dos sócios, né, da empresa, esse esse profissional, né, com o respectivo registro, CPF dele, né? E para ter essas licenças não é nada demais não, né? Naturalmente eles vão querer, né, que você demonstre lá o processo produtivo, o maquinário, a origem das matérias-primas, né? Eles podem fazer algum tipo de amostras, né, para ver se está tudo bem, se está tudo certo, né? E isso tudo é feito online, né? E também, né, diferente disso, né, pode ter questões sérias, né, como multas, cassação o impedimento, né, da atividade, mas isso é importante, né, tem que ter esses registros, esses licenciamentos, né, igual a gente falou. Beleza? Bom, vocês vão precisar ter um CNPJ, né, aí quando vai abrir a empresa tem que definir três coisas, a atividade, que eu vou mostrar aqui para vocês, que é o CNAE, Cadastro Nacional de Atividades Econômicas, a quem cuida disso é o IBGE, né? No caso especificamente da cachaça, é esse aqui, né? Mas dentro desse grupo aqui vai ter os outros lá, né? Mas a gente está focando
cachaça, esse vídeo. Então, esse cara aqui. Beleza? Outra questão também importante a definir é o tipo jurídico, né? Aí, se vocês tiverem sócio, a modalidade mais utilizada é a sociedade limitada, e se for sócio único, né, um único dono, a sociedade limitada é unipessoal. Tendo mais de um sócio, aí haverá um documento que chama contrato social. Nesse documento vai ter lá os direitos e deveres dos sócios, né, a participação no capital social, a participação no lucro. Capital social é toda a quantia necessária para pôr a empresa de pé, né? Então, aqueles gastos iniciais ali, né, da área, dos equipamentos, né, pode ser considerado capital social. Beleza? Uma outra questão importante é definir o tipo tributário. No Brasil, a primeira opção que está é o MEI, microempreendedor individual. Só que não é toda atividade que pode ser MEI. Aquela que a gente viu lá mesmo não pode, né? Portanto, eu não vou nem falar. Não podendo ser MEI, aí tem as próximas modalidades, que é a ME, microempresa, e a EPP, empresa de pequeno porte. Nesse caso aqui, aí vocês vão precisar ter contador, sistema de contabilidade, é obrigatório, assim como o responsável técnico, né, que cuida lá da parte da produção em si, né, o contador também vai ser obrigado, né, e o contador ele vai cuidar da abertura do CNPJ, vai ajudar em alguns licenciamentos também, né, além desses que eu já falei, né, que é comum a todo tipo de empresa e a vocês também, né, vai cuidar naturalmente, né, se tiver empregados, da folha de pagamento, da apuração de impostos, da emissão de notas fiscais, da entrega de declarações para o governo, da contabilidade em si. O que é a contabilidade? Contabilidade é pegar tudo que vocês ganham ali, que vocês gastam e apurar o resultado, né? Se o resultado positivo, chama-se lucro; se prejuízo negativo, se lucro. Esse lucro vai parar lá na declaração SUS pessoal de imposto de renda pessoa física, né? Aí se encerra o ciclo, aí vocês ficam regularizados, tudo dentro da lei, tudo certinho, né? E, naturalmente, na abertura do seu CNPJ, além de ser obrigado, né, para ter esses registros lá do Ministério da Agricultura, da Receita Federal, aí vai dar tudo certinho, né? Não vai ter risco fiscal nenhum, vai pagar o imposto, comprovar a renda, né? Isso é bom para os negócios também, né? Para poder comercializar o produto lá para os clientes. Legal? Vamos continuar aqui, vamos falar um pouco agora de impostos, né? Eu calculei dois cenários, isso aqui é um exemplo, né? Aí no Simples Nacional, além do Simples Nacional, tem um lucro presumido lucro real. Regra geral, até determinado ponto, o Simples Nacional ele é melhor. Por quê? Porque é mais barato, né? A alíquota do imposto. Mas tem outros também, lucro presumido, lucro real, e não necessariamente o Simples Nacional é melhor, né? Daí tem que fazer um planejamento, né? Pegar os números reais e a lei permitindo, o melhor modo é sempre o mais barato, né? Mas esse vídeo aqui eu resolvi focar no Simples Nacional, que geralmente é o melhor para empresas menores, né, pequenas, tal. Tá bom? Aí eu coloquei o faturamento, prolabore, empregados, despesas da atividade, né? Naturalmente vocês vão ter o faturamento, mas vai ter as despesas lá, as matérias-primas, os empregados, né? Taxas, impostos, contador, etc. E calculei o imposto, né? O objetivo do vídeo não é ensinar a calcular o imposto, até porque quem vai calcular esse negócio para vocês é o contador seus aí, né? E margem de lucro. A margem de lucro nesse negócio seus aí pode ficar entre 15 a 20%, né? Mais uma vez, vai ter o faturamento, porém vai ter um monte de coisa para pagar. Normal, né? Toda empresa é assim. Mas eu estimo algo entre 15 a 20%, né? Beleza? Que mais? Prolabore. Prolabore é o salário do dono. Então, portanto, quando a pessoa, além de dona, ela atua no dia a dia da empresa, ela não pode chamar todo o caixa retirado da empresa de lucro, né? Ela precisa oferecer a tributação, a previdência social, pelo menos no salário mínimo, que é o que eu fiz aqui. Vai fazendo isso, aí você vai poder se aposentar, né? Vai pagar o INSS, mas vai poder se aposentar, tem outros benefícios também. Salário família, auxílio acidente, auxílio, auxílio doença, né? E principalmente fazendo isso, você não tem risco fiscal nenhum, né? Porque é obrigado. Exceto se você já
não atuar no dia a dia da empresa ou então recolher o INSS por outro caminho, né? Esse Prolabore, ele é livre, né? Considerando o piso, que é geralmente um salário, e o teto, que atualmente deve ser 8 mil alguma coisa. E naturalmente, né? Sobre esse valor, aí vai variar os impostos e também vai ter impacto nos benefícios tributários. Nesse exemplo aqui, eu coloquei um salário mínimo. E só que o Prolabore é uma quantia que vai para o próprio dono, né? Tanto é que eu repeti ele na linha 17 e na linha 18, o que eu chamei de total atribuído ao sócio, que é o faturamento, menos todas as despesas, né? Sobre o faturamento, né? E sobre as compras, né? Tem toda a questão de emissão de nota, né? De quando você for comprar lá, pedir as notas fiscais dos fornecedores, né? Existe um imposto que chama ICMS, substituição tributária, que a depender do estado, do cliente, né? Pode ter também, mas mais uma vez, quem vai ajudar isso o profissional da contabilidade. Beleza? Bom, turma, os principais pontos que eu queria trazer sobre, sobre produção, né, de cachaça foram esses. Aí eu vou ficando por aqui. Quem tiver chegado até aqui, tiver gostado, aquele like, se inscreve no canal e precisando também. Beleza? Até a próxima. Tchau.